Olá, olá, terapeutas e buscadoras de si mesmas. Sejam bem-vindas a mais uma live. Hoje nós vamos falar por que muitas terapeutas se sentem inseguras para criar seu próprio grupo. Só vou mandar aqui o aviso que estou online. Online não, ao vivo, né? Aqui no grupo Mandalice. E já começamos. Eu vou começar com uma colocação que talvez, o que está acontecendo não é porque você esteja insegura. Pode ser que só ninguém tenha te ensinado a sustentar grupos. E eu quero começar essa live justamente com essa frase. Com a seguinte frase. Porque ela muda a pergunta, ela muda o direcionamento. Então, em vez de você perguntar o que falta em mim, você perguntar o que falta no mapa que me deram. Para muita terapeuta, o que falta não é coração, não é capacidade, não é falta de estudo, não é eu preciso de mais um curso, não. O que falta é chão. Chão. Porque grupo sem chão vira um lugar onde a gente tenta segurar o céu com as nossas mãos. E eu quero ser muito honesta com você. Logo de cara, para variar, né? Essa insegurança, ela tem um custo muito alto. E não é só custo financeiro. Porque toda vez que você adia a sua decisão de criar um grupo por medo de não sustentar, você paga de um jeito ou de outro. Então assim, eu não vou fazer o grupo agora, eu não vou criar meu grupo porque eu tô insegura, ainda falta. Você tá pagando um preço muito alto. E você vai pagar de um jeito ou do outro, tá? Você paga com agenda lotada no individual e pouca margem de vida, né? Porque quando a gente, terapeutas, tem muita ilusão de que não, vou lotar minha agenda, a hora que vê não tendo vida, gente, né? Então, paga com a agenda lotada no individual e pouca margem de vida, paga com aquela sensação de, poxa, eu acho que eu poderia impactar mais gente, mas eu não consigo. Paga com o cansaço de você repetir para você mesma que arquiteta tudo sozinha, com todo cuidado, só que você não tem tempo de respirar. Então você paga, isso gera o quê? A comparação. E aí, com essa comparação com aquela voz interna, talvez eu não seja boa o suficiente. Talvez eu precise de mais, talvez falta algo em mim. E não é, né? O problema não é você. O problema é que ninguém te deu um mapa. E eu não vim aqui falar de facilidade, de, nossa, encontrei o mapa que vai salvar o seu grupo. Nada disso. Eu tô aqui para ser honesta e sincera com você. Você que me acompanha aqui já tem um tempo sabe como é que funciona aqui, né? Grupo não é fácil. Grupo não é, vou reunir um monte de pessoa aí e pronto, vou aumentar aí o meu lucro, vou atingir mais pessoas. Não. O grupo, ele não é fácil, mas ele é vivo. O grupo, o que acontece? Ele mexe com vínculos, ele mexe com feridas, ele mexe com pertencimento, com vergonha, com projeções, mexe com necessidade de reconhecimento. Então o grupo traz
o que é humano em múltiplas camadas ao mesmo tempo. E o que eu quero te mostrar hoje é outra coisa, é uma estrutura simplificada. Não porque tira o trabalho, mas porque te tira o improviso. E isso é uma das chaves para a sua segurança para atuar em grupo. Então, a estrutura, ela te dá um sistema. E quando você tem sistema, né, quando você tem método, o medo, ele diminui. E ele não diminui porque o seu improviso desaparece, mas porque você sabe o que fazer quando ele aparece. Então, você coloca o seu medo ali no lugar dele. Então, essa live eu vou falar sobre o porquê que tantas terapeutas se sentem inseguras em criar seus grupos. E eu vou nomear aí os medos invisíveis que eu venho observando em todas as minhas alunas. Aqueles medos que a gente não fala em voz alta. Então eu vou mostrar como é que a insegurança ela costuma ser menos falta de capacidade e mais falta de sustentação, tá? E no final eu vou te mostrar como transformar esse medo em um caminho com direção, com borda, com manejo e com processo. E eu não vou te dar como uma fórmula mágica, não, tá? Eu vou te dar como um mapa te direcionando. Isso é muito importante. Não espere de mim fórmula mágica, porque isso não existe, tá? Então, se você estiver aqui comigo, já me põe aí no chat. Se você já conduziu algum grupo, se ainda tá naquela fase, poxa, eu quero criar meu grupo, mas ainda não sei como, ainda não sei o que, né? E se você já tentou criar algum grupo e travou. E aí você me diz o que trava. Se é a triagem, se é o contrato, se é o conflito ali, o medo da crise, o medo de não fechar a turma, medo de aparecer algo profundo. Me conta aqui, eu quero poder te escutar para poder te entregar um arquivo guia, um protocolo para que você possa ter o seu chão hoje mesmo. Então fica comigo até o final que vai ter uma surpresa e me conta isso se você estiver aqui, se você estiver assistindo a gravação também. Agora, gente, eu vou entrar no coração da nossa live. Por que a insegurança aparece? Porque eu não sei. Porque eu preciso de mais um curso. Esse é o básico, né? Esse é a clichê. Existe um tipo de insegurança que não é falta de estudo. Não é falta de vontade, não é falta de perseverança, não é falta disso. É uma insegurança que nasce do peso da responsabilidade. Porque o que acontece? Conduzir grupos mexe com algo muito profundo. No individual, você sustenta um vínculo, né? Você cria lá um vínculo e sustenta esse vínculo com o seu cliente. Mas no grupo, você sustenta um campo todo, né? E o campo é outra natureza, é outra coisa, né? Então, no campo, o campo ele tem ritmo próprio, né? Ele tem uma atmosfera diferente, né? Ele tem outra vibe, gente, não adianta. Então, o campo tem alianças, tem comparações silenciosas, tem disputas ali por espaços, tem desejos de pertencer, tem medo de não caber. Então, o campo, ele tem ali uma espécie de vida coletiva que não se controla como um roteiro. Não se controla com intuição, não se controla com improviso, tá? E aí, o que acontece? A terapeuta ela vai pensar coisas que ela não gosta de admitir porque parece fraqueza. Não vou adianta, parece que eu sou fraqueza, parece que eu não sou boa o suficiente. Mas não é isso. Não é isso. O que é isso? Quando a gente pensa, mas é fraqueza,
não é fraqueza, é ética. Muitas vezes é ética. E muitas vezes a terapeuta pensa, e se eu não souber conduzir? E se alguém se abrir demais? E se eu souber não souber o que fazer ali quando o campo esquentar, né? Quando a coisa ficar muito tensa? E se der conflito? E se alguém está em crise? E se alguém piorar? Né? Ou se eu piorar alguém? E se eu não tiver rede para sustentar? E aí eu digo que por trás de todas essas falas existe uma frase silenciosa, que é: e se eu não der conta? Muita terapeuta acaba tendo medo e não quer admitir isso. Só que, gente, esse medo é humano. E eu acho muito bom que uma terapeuta tenha ele, porque isso é um sinal de responsabilidade. Então, se você sabe que o seu grupo ele pode ser potente, mas também sabe que o grupo pode ser perigoso quando não tem contorno, isso é responsabilidade. E é por isso que muita terapeuta trava. E não é por falta de capacidade. É porque o corpo dela, né, o inconsciente dela, sabe que sem estrutura ela pode perder. Que sem estrutura ela pode expor demais alguém. Sem estrutura ela pode virar salvadora. E sem estrutura ela pode se quebrar. E é aqui que entra uma das maiores armadilhas ali do nosso tempo, que é a ideia de que para resolver essa insegurança você precisa de mais informação. Você precisa de mais curso, de mais técnica, de mais conteúdo. Só que muita terapeuta já estudou muito. Já leu, já fez formações, né? Já tem um baita repertório aí. Mas continua insegura. E muitas vezes ela nem sabe que ela é insegura. Aí ela vai sempre achar que falta algo. Nossa, mas eu tenho que saber mais alguma coisa. E não nomeia como insegurança. E essa insegurança tem raiz profunda do indivíduo que é a terapeuta. Mas eu não vou entrar nesse tema, porque isso aqui é pano pra manga, né? Depois a gente conversa sobre essa insegurança. Mas o que acontece? A terapeuta ela pensa, mas eu preciso de mais um curso, eu não estou dominando ali os cursos, eu amo estudar, eu sou apaixonada por conhecimento. Só que, gente, eu quero falar algo, né? Dar nome a algo com delicadeza e seriedade, sério, é de verdade. Muita formação não substitui sustentação. Muita formação, muita informação também, porque tem muita formação que só entrega informação e pouco conhecimento. Mas isso tudo não substitui sustentação. Porque uma coisa é você saber uma técnica, que você pode aprender em um final de semana. Outra coisa é você sustentar um campo. Uma coisa é você conhecer conceitos. A outra é você ter contorno para improvisar. Ter contorno para lidar com uma situação que você não estava prevendo. Porque, gente, trabalhar com o ser humano é isso, né? E o que eu vejo com muita frequência é justamente isso. Muita gente ensinando técnica e pouca gente ensinando presença. E não aquela presença bonita de discurso. A presença é quando alguém ali monetiza a sua fala, a fala, né, do grupo, e você não sabe pausar com firmeza, com gentileza, né? Quando o silêncio ali daquele grupo pesa demais, né? E você não sabe sustentar sem preencher essa ansiedade que causa o silêncio, o espaço em branco, né? Então a presença é quando a emoção transborda e você sabe voltar para o corpo. Você estabiliza, você vai conseguir decidir se cabe no grupo ou precisa de um outro suporte, né? Você vai saber conduzir aquele grupo. Então presença é quando surge conflito e você pausa o ataque, retoma o contrato e protege o campo.
E por que isso quase ninguém ensina, gente? Por quê? Porque sustentação emocional não é só teoria. Ele é prática. Ele é mapa. Ele é protocolo. Ele pode ser iniciado como frase pronta. Ele é decisão antecipada. Não adianta você ter o protocolo e frase pronta se você não souber usar, se você não tiver todo esse mapa. Toda uma arquitetura interna da facilitadora. Então, eu quero colocar uma frase que pode te acompanhar como uma bússola. Estrutura reduz medo. Estrutura reduz medo. Bonito. Isso é experiência. Quando você tem contorno, o seu sistema nervoso relaxa. Porque você não está entrando num espaço onde tudo depende do seu improviso. Você entra num espaço em que você tem direção, você tem borda, você tem manejo do processo. E você sabe quem entra, você sabe quem não entra. Você sabe como abre e como fecha. Você sabe como protege o teu grupo, né? Como se protege o sigilo ali de gravação, né? Então você sabe como organiza turnos. Você sabe quando precisa pausar, quando precisa encaminhar, né? Então você sabe o que não cabe. E saber o que não cabe também é uma forma profunda de cuidado. Falar não para um participante agora é uma forma de cuidado. E agora eu quero falar para vocês os medos invisíveis em cinco medos. Porque quando a gente nomeia, a gente tira o medo da sombra. Né? Quando a gente nomeia as nossas questões, né? As nossas emoções, ou dá nome a algo que a gente está sentindo, a gente tira ele da sombra, a gente ilumina e a gente consegue trabalhar. Né? Então a gente tira o medo do corpo e coloca o medo no mapa. Então o medo no mapa é um medo que vai virar caminho, tá? Qual é o primeiro medo? E se eu não souber conduzir? Esse medo ele existe porque grupo não é individual multiplicado. Não é um monte de individual lá, é um grupo, é um campo, como eu já falei. Né? Outra coisa, outro formato, né? No grupo você não está trabalhando só com o que cada pessoa traz ali, você está trabalhando com o que acontece entre elas. O campo ele cria espelho, ele cria comparações, ele cria alianças, ele cria resistências coletivas. E o maior erro aqui é achar que conduzir é ter respostas. E conduzir não é ter resposta. Conduzir é sustentar o processo. Então, sustentar o processo é você saber perguntar de um jeito que organiza sem invadir. É saber que, às vezes, a pergunta mais terapêutica ali naquele momento, por que isso acontece? Mas, o que você precisa agora? Percebe? É saber que no grupo muitas intervenções, elas são processuais, não são pessoais. Então, você nomeia o clima, você cuida ali do ritmo, você distribui espaço, né? Você retoma ali o seu contrato. E aí você organiza turnos, né? Então você não precisa interpretar ali profundamente a história íntima de alguém, né? De cada participante ali para você conduzir um grupo profundo e transformador. Você só precisa sustentar o campo em que essa história aparece. E aqui uma coisa muito simples já muda tudo. As perguntas estruturantes. Quando você tem perguntas estruturantes, você para de tentar resolver e começa ali a conduzir
Você conduz perguntas como: o que você quer do grupo agora? Escuta, reflexão ou apenas presença? Qual é o essencial disso em uma frase? Como é que isso afeta o grupo hoje? São perguntas simples que têm funções, que tem uma função muito poderosa, que é organizar. E organizar é forma de cuidado também. E aí tem um outro medo invisível, que é: e se eu abrir demais? E se eu abrir demais? É um medo muito íntimo, porque você sabe que a exposição sem borda machuca. Você que é uma terapeuta responsável. Você sabe que quando alguém se rasga ali no coletivo, pode criar vergonha demais, pode criar arrependimento, pode criar um retraimento ali da participante, né? Cria dependência. E muitas facilitadoras tentam resolver isso em dois extremos. Ou deixam a pessoa se expor demais sem contorno, ou corta ali com dureza. Dois extremos, mas corta com dureza ou, né, não dá esse contorno que a pessoa precisa, né, e deixa as pessoas se expor ali demais, e nenhum dos dois é bom, né? O caminho é contorno, é você saber contornar a pessoa que está se expondo demais, né? Porque o que é se expor sem contorno? É a pessoa surtar, é a pessoa entrar em crise, é a pessoa começar a ofender o colega, né, o outro participante. E aqui eu quero dizer para você algo muito importante. Profundidade não é abrir tudo. A profundidade é tocar o essencial com segurança. Gente, pra variar, eu esqueci de pegar o meu lencinho e o meu nariz tá entupindo. E eu tô com vontade de espirrar. Me dá 2 segundos. Tava no meu bolso. Então, a profundidade, gente, é a gente tocar na segurança, né? Tocar naquele outro com segurança. E uma pessoa, ela não precisa contar todos os detalhes para trabalhar algo bem relevante. Ela só precisa saber nomear. Eu sinto vergonha, eu sinto medo, eu sinto que me abandono. E aí, o seu papel como facilitadora é ajudar a pessoa a ficar no essencial sem se expor demais. Tá? E isso se faz com direção, se faz com linguagem. E você pode transformar isso em uma frase. Você quer escuta ou você quer reflexão? Você pode falar de você sem expor terceiros? Você pode escolher o quanto compartilhar. Isso é cuidado, né? E isso também se faz com triagem com contrato, né? Eu expliquei bastante na live de ontem sobre isso, então se vocês puderem assistir, ela tá liberada no YouTube, porque deu problema aqui no Instagram, ela tá no YouTube. A gente tá enviando o link lá no grupo Mandalis. Quem não tá no grupo Mandalis, me envia uma mensagem que eu te coloco no grupo, eu te envio o link do grupo. A gente envia tudo ali, gente, fica tudo concentrado ali. É um canal aí, que não é um canal, é um grupo mais íntimo ali da gente, de nós terapeutas, tá? O terceiro medo invisível é se aparecer risco ou crise ali, né? Esse tá depois, mas olha o que eu já ouvi desses tempos de eu tenho medo de trabalhar demais e o cliente não saber o que fazer com o que o cliente
trazer, né? Enfim, é um medo muito ético, como eu já falei. E eu, em particular, acho que isso é muito bom de existir. Porque uma facilitadora que não tem nenhum medo de crise é alguém que talvez não esteja percebendo o risco real de um grupo. E o ponto é, você não precisa virar plantão de crise. Você precisa ter critérios. Porque grupo não é um pronto-socorro emocional. Grupo é processo. E crise é rede de apoio. O grupo ele não é uma rede de apoio. Ele acontece, ele começa, ele tem começo, meio e fim. Um grupo terapêutico. Grupo de apoio tem outro nome. Por isso, antes de você abrir as suas inscrições, você precisa definir os seus critérios de exclusão ou de adiamento. Olha, hoje você não pode, né? Hoje você está num período de crise que eu não acho que seja para você, pode piorar, né? Eu não vou conseguir te ajudar, eu acho que eu vou conseguir te ajudar no individual. Isso é responsabilidade ética, tá? Então, risco agudo, violência em curso, dependência ativa sem suporte. E isso não é diagnosticar. Nossa, não. Se a pessoa falou algo do tipo, não é o momento. Tá? Isso é proteção. E você precisa ter um protocolo simples. Quando pausar, quando encaminhar, quando solicitar suporte adicional, porque muitas vezes precisa. Não é para você resolver a crise do grupo, é para você proteger, tá? Gente. Que difícil, gente. Hoje eu tô num dia. O de primeiro dia de gripe eu acho que é um dos piores, né? Na verdade, acho que é o segundo, mas ninguém. Gente, eu gosto de ter uma frase pronta pra isso, porque na hora que acontecem essas coisas, o corpo treme às vezes, e às vezes você fica assim, né? Então eu sempre tenho sempre precisa, né, de umas frases prontas. Isso ajuda a gente a ter prática, tá? Nossa, Tati, mas porque eu tenho frase pronta, eu sou uma impostora, não sei o que eu tô fazendo. Não é nada disso, né? Você é uma terapeuta segura, uma terapeuta responsável, né? Eu vou pausar, porque isso envolve segurança. Essa é uma frase, eu vou pausar, porque isso envolve segurança. O grupo não é o lugar principal para isso agora. Vamos pensar em encaminhamento. Essa frase, gente, ela não humilha, ela protege. Ela protege você e ela protege o seu grupo. Protege 3, você, seu grupo e os participantes desse grupo, tá? O quarto medo invisível é de ter conflito. E conflito não é exceção ali. Gente, eu me distraio, né? Vocês estão ouvindo. Eu me distraio muito fácil. Gente, eu vou fazer 3, eu vou falar três medos invisíveis, esse é o quarto, tá? E se der conflito aqui no meu grupo? E isso acontece. Não é exceção, tá? O conflito é um material humano, né? Faz parte de ser humano. E o medo não é o conflito em si. O medo é o conflito virar ataque, virar humilhação e você não saber o contorno para isso. E porque isso quebra o campo todo. Isso quebra toda a atmosfera do grupo, né?
Porque quando uma pessoa é atacada, o grupo inteiro aprende que falar é perigoso. E aí ninguém se aprofunda, ninguém mais se arrisca, ninguém mais confia. E aí o grupo vira o quê? Uma máscara. Então aqui, o contrato e intervenção são essenciais, tá? A facilitadora, ela precisa ter coragem de pausar. Eu vou pausar. Ataque pessoal não cabe aqui. E ela precisa lembrar o combinado. Vamos falar a parte de si. Porque você precisa proteger o espaço. Você precisa dizer, eu quero ouvir o que cada uma sentiu em uma frase, sem acusações. E isso é liderança do seu set. Isso é cuidado. Tá? E aí, às vezes, o manejo mais ético ali no momento é você interromper aquele tema e retomar em outro momento, com mais contorno. Porque nem todo conflito ele precisa ser resolvido ali naquela hora. Por quê? O grupo não é tribunal. O grupo é um campo de cuidado. Bora pro último medo invisível. E se eu perder pessoas e perder dinheiro? Esse medo ele é muito real. E ao mesmo tempo que a gente tira uma conclusão que a gente costuma ser ilusória. Muita terapeuta pensa, se eu fizer triagem, eu não fecho turma. Se eu colocar limite, as pessoas vão embora. Se eu for frouxa, e aí ela não aceita, né? E aí o que acontece? Ela promete demais. Aí ela evita contrato. Aí ela deixa de fluir. Ela não pausa quando precisa. E aí, no curto prazo, parece que funcionou. A turma ficou cheia, a gente ficou super animada. Fechei a minha primeira turma, fechei a segunda, a terceira já veio menos pessoas, e aí por diante. É um custo muito alto. Porque sem triagem você pode até fechar a turma, mas você perde ali a sua base. Tá? Aí vem instabilidade, né? Vem a reclamação velada, vem conflito, vem medo vem uma série ali de inseguranças, né? E tudo isso vai destruindo a sua sustentabilidade, né? E, gente, uma coisa muito importante é que a sustentabilidade real em um grupo, ela vem de coerência. As pessoas certas para o recorte certo, no tempo certo, dentro do contrato claro. E aí o grupo tem permanência. E permanência gera confiança. E uma coisa que eu acho maravilhoso, que confiança gera indicação. E é por isso que eu digo que triagem não é exclusão. Triagem é fertilidade de campo. Na live de ontem eu também falei sobre isso, tá? Me aprofundei mais. E o que eu quero fazer agora é algo muito importante, porque até aqui eu te dei os nomes dos medos, que talvez vocês tenham alguns, né? Eu não quero que você saia dessa live se sentindo pesada, se sentindo culpada. Puxa, eu tenho esses 5 medos. Não. Eu quero que você saia com chão. Com chão. Porque quando você aprende sustentação, algo muda. Você para de tomar, de querer tomar o controle de tudo, né? Você para de querer controlar tudo e começa a construir bordas, construir contorno. Então você para de prometer demais e começa aí a prometer o possível, né? A transformação real do seu grupo. Então você para de aceitar ali todo mundo do seu grupo e aprende a dizer não agora, né? Com clareza, com humanidade, né? Com carinho.
você para de improvisar e começa a conduzir o seu grupo com ritmo. E tudo isso acontece, quando acontece, né? A segurança ela começa a aparecer junto. Então você percebe que não é a ausência do medo, mas como presença de mapa. Porque você só consegue usar o mapa quando você sabe onde você quer chegar. Quando você nomeou, eu quero ir até lá. Quando você disse, eu tenho esse medo, eu vou usar esse mapa para superar isso. Porque eu sei que aqui é meu ponto fraco. Então eu quero te mostrar como é que esse mapa se organiza de uma forma simples. Eu gosto do número 3, né? Número 3 é celta, gente. Eu amo isso. Então, direção, borda e manejo. Direção é travessia, é saber que o grupo não é contorno solto, é jornada, é saber qual sofrimento psíquico esse grupo ajuda a contornar. Então, direção é ter um objetivo de contorno. É ter um objetivo do seu encontro. É ter o objetivo de onde eu estou para onde é que eu vou. Gente, eu achei que estava conectado. Então, direção é saber o que você está atravessando com esse grupo. A borda, é claro, também é a triagem, também é o contrato, é a abertura, é o fechamento. É dizer para quem é, para quem não é. Vocês percebem que tudo isso antes do curso, de novo, né? Do grupo, antes de você estar ali como facilitadora do seu grupo, né? Como conduzir, como criar as práticas, como tudo isso. Porque não adianta nada, eu sou brilhante em práticas, eu sei, né? Eu consigo criar várias práticas, mas esquece disso daqui, isso daqui é mais importante. Tá? Então, a borda é você decidir critérios mínimos. É orientar o seu manejar ali das faltas, dos atrasos, né? Então, borda é proteger o seu vínculo ali, o seu campo, né? E o manejo é a intervenção do seu processo. É nomear o clima, é poder contribuir ali, né? Distribuir os espaços certos para cada pessoa. Quando vem ataques, é você pausar, é você conter ali os conselhos, porque aparecem, né? É fazer perguntas estruturantes. É saber quando pausar a participação, é quando encaminhar, quando solicitar o suporte ali adicional. Então, manejo é o que você faz quando o humano ali aparece. O humano que muitas vezes você não está preparada para ver. Porque eu sempre falo, gente, estamos lidando com seres humanos. O inconsciente, ele é um buraco negro. Né? A gente não sabe o que vem dali. Né? E tem muita coisa tem uma outra coisa que é muito delicada. Quando você tenta no improviso e dá errado. E aí a ferida fica. Aí a ferida vira uma crença. O grupo não é pra mim. E não é que o grupo não é pra você, é que você tentou sem o mapa. Você tentou sem o suporte, você tentou sem direção. E é isso que o workshop faz. E é por isso que o workshop existe, justamente para você evitar isso. Para você não transformar um chamado bonito em uma experiência caótica. E como eu já disse, né? O mini curso, na verdade, né? O workshop, ele não resolve a sua vida, ele não promete facilidade, ele resolve um problema específico, ele te dá um sistema de sustentação para grupos.
um sustento também, né? Mas um sistema de sustento em peças simples, né? Em protocolos aplicáveis, protocolos que você consegue manejar e mudar de acordo com o que você quer, porque você tem um mapa, você sabe onde você quer. Então eu te ajudo isso, porque você não precisa de mais uma promessa motivacional. Você precisa de método, você precisa saber, estou aqui, quero chegar aqui para gerar isso, para gerar tal resultado. Começo, meio e fim, identificar, conduzir e tratar, sempre. Você precisa de checklist, você precisa de protocolo, você precisa de um mapa para não decidir no impulso, não decidir na modinha. Ah, mas eu vou tratar algo assim. Não, nada é simples quando se trata do outro. Né? Então, no workshop, você aprende a construir um grupo desde a base. Você tem ali uma travessia, um público, a triagem, um contrato vivo. Você tem o setting. Você sabe a condução do processo, do manejo quando vem improviso, quando precisa improvisar. Você dá encerramento, você faz o encerramento e dá continuidade. Nunca encerra um grupo. Só encerrou mais um grupo. O próximo, não. Você dá continuidade. E, de novo, isso não torna um grupo fácil, mas torna um grupo mais simples de executar, porque você para de improvisar. Você sabe o que você vai fazer, quando fazer e o porquê fazer. E você não fica se perguntando a cada semana, mas e agora? Você tem uma arquiteta ali atrás de você, que é você mesma. Mas é os protocolos do curso. Eu sempre falo, você tem arquiteta de você mesmo. Você é arquiteta de você mesmo. Porque, gente, eu não ensino ninguém a não ser autônoma. Eu acredito que uma boa terapeuta, ela tem autonomia. Eu vou seguir o protocolo que a Tati me enviou. Não, eu te ensino a ter autonomia no momento ali. Mas, poxa, eu acredito que se eu mudar isso, eu vou conseguir conduzir o meu grupo melhor. Eu vou conduzir e ter um resultado melhor ali naquele momento. Isso é ter autonomia. Tá? Então, isso é ter uma arquitetura que funciona. Porque você precisa entender o método, você precisa saber o que você está fazendo, onde você está, para onde você quer conduzir e para onde você quer chegar, né? Então, você precisa ter toda essa base, esse chão. Eu quero encerrar essa live com uma síntese, para você guardar essa frase no seu bolso. Você não está travada por falta de capacidade. Você está travada pelo peso da responsabilidade e pela falta de estrutura ensinada, tá? E estrutura reduz medo. Porque estrutura te dá chão. E o que sustenta grupos não é perfeição, é direção, é borda e manejo do processo. Então, se você sente esse chamado e quer aprender esse mapa completo para sustentar grupos com método, com ética e presença, fique por aqui, porque vai ter muita coisa ainda nessa semana. Na semana que vem, tá tendo muito conteúdo. Entra no grupo Mandalice, tá? Que lá a gente está enviando todas as informações do que está rolando essa semana, todas as informações que vai rolar no workshop, e eu vou te enviar um presente, eu vou te enviar um arquivo do curso para que você possa identificar essas questões que eu venho falando aqui, que eu falei hoje e que eu falei ontem, né? Como é que você consegue ter uma visão ampla do seu grupo e identificar ali sua maior dificuldade. Porque se você não conseguir responder algumas questões ali, significa que você precisa de mais chão, tá? Então, gente, eu fico aqui para vocês, por qualquer dúvida, né? Me envia lá no grupo Mandalice, me escreva aqui no Instagram, tá? Deixa o seu comentário aqui na gravação, quem vai assistir a gravação, se você estiver aqui me acompanhando, tiver alguma dúvida também, tá?
Gente, se você tiver uma dúvida geral, né, envie aqui. Se você tiver uma dúvida privada, né, uma dúvida privada, uma dúvida pessoal, me envie no privado. Gente, me perdoa, minha cabeça hoje tá... Se você tiver uma dúvida muito pessoal, alguma questão ali sensível, por favor, me procura no privado, que é melhor, tá? Eu não quero expor ninguém. E me diz aí qual medo mais apareceu pra você hoje, se um desses medos te pertence, né? Qual contorno te daria mais chão? Triagem, contrato ou manejo? O que você acha que tá pegando aí? Próxima live, terça-feira, às 13h, novamente. Espero vocês. E espero vocês lá no grupo Mandalis pra gente conversar. Beijo. Pra gente conversar e pra eu enviar o link do presente que eu vou enviar pra vocês, tá? Vai estar lá, tá bom? Beijo, até a próxima.